Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre impostos, um tema que é muito importante para todos nós, já que pagamos impostos em praticamente todas as atividades que realizamos. Vamos abordar alguns tópicos essenciais para entender como funciona a tributação no Brasil. Para começar, é importante falarmos sobre o princípio da anterioridade e noventena. De acordo com a Constituição, nenhum tributo pode ser cobrado em um mesmo exercício financeiro em que tenha sido instituído ou aumentado, salvo exceções previstas em lei. Essas exceções estão relacionadas a situações de emergência e calamidade pública, por exemplo. Já a noventena determina que após a apuração de uma lei que institui ou aumenta um tributo, é preciso aguardar um prazo mínimo de 90 dias para que ela entre em vigor. Esse período é importante para que os contribuintes possam se preparar para o pagamento do imposto. Agora temos alguns exemplos de anterioridade. IPI são exceções ao princípio da anterioridade. IPI, CID combustível, ICMS combustível, contribuição Seguridade Social, somente em caso de redução e restabelecimento. Está com dúvida? Vamos prestar atenção que vamos falar mais um pouco agora sobre as exceções à noventena. Em primeiro lugar, temos o Imposto de Renda, IPTU, apenas a base de cálculo, e o IPVA, também apenas a base de cálculo. Agora, como exceção aos dois princípios, temos aqui o Imposto de Importação, o Imposto de Exportação, o IOF, os empréstimos compulsórios apenas guerra e calamidade e os impostos extraordinários de guerra. Agora vamos falar sobre os impostos em si no Brasil. Existem três esferas de governo: União, Estados e municípios. Cada uma delas tem competência para instituir seus próprios impostos. Além disso, o Distrito Federal, ele também tem essa prerrogativa. Os impostos da União são aqueles que incidem sobre atividades de competência da União, como importações, exportações, renda e propriedade territorial rural, entre outros. Já os impostos dos estados são aqueles que incidem sobre atividades de competência dos estados, como circulação de mercadorias e serviços, propriedade de veículos automotores, entre outros. E os impostos dos municípios incidem sobre a competência dos municípios, como propriedade imobiliária, serviços de qualquer natureza, entre outros. No caso do Distrito Federal, a competência tributária é mista, ou seja, ele pode instituir tanto impostos de competência da União como de competência dos estados e municípios. É importante destacar que existem dois tipos de impostos, fiscais e extrafiscais. Os impostos fiscais são aqueles cuja finalidade é arrecadar recursos para o Estado, enquanto os impostos extrafiscais têm como objetivo regular a economia e o mercado, estimulando ou desestimulando a produção ou consumo de determinados produtos e serviços. De forma mais visual, temos aí os impostos da União, dos Estados e dos municípios, sendo 7 na União, 3 nos estados e 3 do município. Em azul temos os extrafiscais, em laranja temos os fiscais. Não fique desesperado, já estamos terminando. Nos municípios temos o IPTU, o ITBI e o ISS. Agora eu vou colocar aqui para vocês o 733 para vocês poderem memorizar, e em relação ao Distrito Federal, que ele faz às vezes dos estados e dos municípios. Podemos agora continuar. Vamos falar sobre as modalidades de lançamento de tributos. Existem três formas de lançamento: por homologação, por declaração e de ofício ou direto. O lançamento por homologação é a modalidade mais comum, é com ela que você faz o seu imposto de renda. Nesse caso, o contribuinte é responsável por apurar e recolher o imposto devido, sendo que o fisco apenas homologa essa apuração. Ou seja, é como se o contribuinte fizesse uma autodeclaração de valor devido e o fisco apenas confirmasse a sua veracidade. Já no lançamento por declaração, que não é o caso do teu imposto de renda, o contribuinte também é responsável por apurar o imposto devido, mas deve apresentar uma declaração ao fisco com as informações necessárias para o cálculo do tributo. Por fim, no lançamento de ofício ou direto, o fisco é responsável por apurar o imposto devido, sem que haja necessidade de declaração ou apuração prévia por parte do contribuinte. Essa modalidade é utilizada em casos em que o fisco suspeita que o contribuinte não tenha feito a apuração correta do imposto devido. Além dessas modalidades, existe ainda o lançamento misto, que é uma combinação de modalidades de homologação e por declaração. Por fim, é importante destacar que existem impostos diretos, que incidem sobre a renda e o patrimônio das pessoas, e impostos indiretos, que incidem sobre o consumo de bens e serviços. Os impostos diretos são normalmente mais progressivos, ou seja, quem ganha mais paga mais, proporcionalmente mais imposto, enquanto os impostos indiretos têm um efeito regressivo, ou seja, acabam sendo mais pesados para quem ganha menos. Em resumo, os impostos são uma parte importante da vida em sociedade, pois são uma forma de arrecadar recursos para o Estado e financiar as atividades públicas. É importante entender como funcionam as diferentes esferas de governo e os diferentes tipos de impostos, bem como as modalidades de lançamento, para que possamos cumprir nossas obrigações tributárias de forma correta e consciente. Bem, gente, chegamos ao final e vamos ficar por aqui. Curta o vídeo, se inscreva no canal e divulgue nossos materiais.
FVB, levando você para o sucesso.